Já imaginou se alguém soubesse em todo momento onde você está? Que independentemente do que você faça para desabilitar a localização do seu celular, ainda assim você continue sendo rastreado? Então conheça o Google Maps. Eu sou o Vitor Pio do Google e aqui nós construímos o melhor aplicativo de mapas e navegação, coletando silenciosamente dados de localização dos celulares de todas as pessoas do mundo com o nosso pacote de aplicativos. Aqui nos esforçamos constantemente para fazer o melhor esquema de vigilância do mundo. Se esse comercial fosse de qualquer outro aplicativo, no final pediríamos para você baixar o nosso app. Mas não precisa, não é mesmo? Nós já estamos no seu celular. Aproveite agora mesmo Google Maps. O Google Maps é de longe o aplicativo de navegação mais baixado e utilizado no mundo, e por uma boa razão. É super conveniente ter as ruas do mundo todo no seu bolso sempre que você precisar. Mas para isso existe um grande trade-off. O Google é horrível quando pensamos em privacidade. No último vídeo aqui do canal, conversamos como o seu Android está constantemente te vigiando e como funciona o ecossistema de vigilância. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. E hoje vamos continuar explorando as estratégias para limitar e fazer com que o Google e outras Big Techs não consigam te rastrear. E também o porquê você deveria evitar o Google Maps e quais são as alternativas que respeitam a sua privacidade de verdade. Mas Phil, por que o Google Maps é tão ruim quando pensamos em privacidade? Como brinquei logo no início desse vídeo, o Maps é o melhor aplicativo de mapas e navegação quando olhamos somente para as suas funcionalidades. Antes da popularização dos mapas online, eu me lembro de ter que ficar pedindo informação assim nos lugares na rua, onde era tal lugar, ou até mesmo ter que comprar aqueles GPS automotivos, né? E hoje com o Maps conseguimos saber se na nossa rota temos algum acidente, pistas com algum impedimento, radar de velocidade e assim por diante. Por exemplo, se você estiver buscando por um restaurante, uma padaria ou qualquer outra coisa assim desse gênero, o Maps consegue te passar informações em tempo real sobre a movimentação do lugar, cardápio, horário de funcionamento e várias outras coisas. Só que, para que tudo isso aconteça, o Google está constantemente coletando e analisando silenciosamente milhares de dados em tempo real de todas as pessoas. Vigiar você é parte do modelo de negócios e os seus dados não são somente para melhorar o serviço, mas sim para ser vendidos também aos anunciantes. Na verdade, o Google entendeu que é mais fácil forçar as pessoas a contribuir com seus dados do que pedir voluntariamente, né? Assim, a ideia é fazer com que todas as pessoas entreguem seus dados sem que elas saibam. E pior, como elas estão tão dependentes ali do serviço, qualquer argumento contrário, principalmente quando falamos da privacidade, é totalmente desconsiderado por elas. Mas beleza, Pio, quais dados são coletados pelo Google? Primeiro vamos lá. É preciso saber a sua localização em tempo real e aí vamos utilizar alguns sensores do seu celular para isso. O primeiro deles é o GPS. Depois precisamos saber a sua velocidade e a direção que você está indo. Então temos o acelerômetro e o giroscópio. Agora vem a melhor parte do esquema de vigilância. Precisamos também do seu endereço IP, suas buscas, endereços salvos dentro do aplicativo como casa, trabalho, informações sobre coisas próximas a você como torres de celular, pontos Wi-Fi e dispositivos com Bluetooth habilitado. Tudo isso combinado com todas as suas atividades nas outras ferramentas do Google, assim como os sites que você visitou. Simplificando, tudo o que você faz no Google Maps é enviado aos servidores do Google para que eles saibam mais e mais sobre você. Em 2018, uma pesquisa realizada pela organização Associated Press com um pesquisador da Universidade de Princeton mostrou que mesmo ao desativar o histórico de localização, ainda assim o Google continua coletando os dados de localização e rastreando os usuários minuto a minuto. Na prática, mesmo com as opções de privacidade ativadas na conta Google, ainda assim eles continuam rastreando a localização das pessoas em todos os serviços, como Google Maps, atualizações meteorológicas providas pelo próprio Google, busca dentro do navegador e assim por diante. Então mesmo que a pessoa vá nas opções e desative o tal histórico de localização, essa opção só faz com que o Google não mostre o seu histórico de localização para você em um dashboard chamado Linha do Tempo. Essa pesquisa repercutiu tanto nos Estados Unidos que em janeiro desse ano, os procuradores gerais dos estados de Indiana, Texas, Washington e Washington DC apresentaram processos contra o Google pelo uso indevido de dados de localização. Eles alegam que a Big Tech deixa praticamente impossível a desativação da localização e acusam o Google de enganar os usuários e invadir a sua privacidade. É engraçado, né? Parece que o estado não gosta muito de concorrência. Então temos mais uma boa razão para não ter nenhum aplicativo do Google no nosso celular, incluindo o Google Maps. E você deve estar se perguntando, mas Phil, quais são as alternativas? A primeira alternativa é o projeto OpenStreetMaps. Criado em 2004, o OpenStreetMaps é como se fosse uma Wikipedia dos mapas. Ele é um projeto aberto, colaborativo e permite que qualquer pessoa no mundo possa contribuir com a atualização dos mapas, fornecendo dados de GPS, fotos ou até mesmo por áudio. Essa é uma das principais diferenças do OSM para o Google Maps.
As pessoas colaboram voluntariamente, enquanto no Maps é de maneira obrigatória. Como todo o projeto e os mapas são distribuídos em uma licença copyleft, pessoas e empresas são livres para copiar, distribuir ou até mesmo adaptar ou criar novos produtos em cima de todo o projeto. Por isso que empresas como Apple, Tesla, Amazon e outros sites acabam utilizando o OSM em seus produtos e aplicativos. Da mesma forma, outros aplicativos, incluindo aqueles que são open source, também usam e utilizam ou adicionam novas funcionalidades em cima da base do OSM. Mas calma aí que a gente já vai comentar ainda nesse vídeo. Mas Pio, como que eu faço para usar o OSM? Então, a navegação não é o ponto forte do OpenStreetMaps, mas vamos lá. Acesse openstreetmap.org e aqui no site basta você fazer as buscas dos locais e colocar o destino que você quiser ir e começar a acompanhar. Você também tem a possibilidade de compartilhar sua localização com o serviço para facilitar um pouco mais a sua navegação e experiência. O OpenStreetMap oficial só funciona pelo navegador. Se você quer um aplicativo, aí vamos para a nossa próxima recomendação. A nossa próxima recomendação é o OSM End. Com base no OSM, agora esse aplicativo também oferece várias funcionalidades de navegação. Apesar de não estar associado à OSM Foundation, o OSM End leva o cenário de mapas open source para um próximo nível. Com ele conseguimos ter uma experiência similar ao Maps com a seleção de modos de navegação, como por exemplo, carro, bicicleta e diversos outros. Além de termos o guia por voz com cálculo de rota sendo feito em tempo real, previsão da hora de chegada e caso você acabe errando o caminho, também temos a sugestão de rotas alternativas. Ele também tem a funcionalidade chamada guia de viagem, que você consegue ter informações e pontos turísticos de uma cidade. E também tem um mapa dedicado a praticantes de esportes radicais, como snowboard e esqui. E quando pensamos em privacidade, fica até difícil comparar com o Maps. Os dados de geolocalização não são compartilhados com terceiros, assim como não é necessário nenhum dado pessoal como data de nascimento, nome completo ou qualquer outra coisa desse tipo para ter uma conta. Na verdade, o app é totalmente funcional sem você precisar ter uma conta. E como eles têm uma pegada muito voltada à liberdade e privacidade, eles não usam fornecedores que têm rastreadores e que coletam dados para fingerprint, como resolução de tela, endereço de IP, sistema operacional e assim por diante. Eles também usam um esquema bem simples de analytics, que não é obrigatório, onde todos os seus dados são anonimizados e não relacionados com a localização precisa dos usuários, para que eles consigam acompanhar, por exemplo, alguns bugs dentro do aplicativo. Sobre o modelo de negócios, aqui você não é o produto. Não existe nenhum tipo de anúncio ou rastreador dentro do app. Eles oferecem uma versão paga e gratuita. A versão paga, chamada de OSM End Plus, permite que os desenvolvedores sejam pagos no final do mês e evita o modelo de negócio das Big Techs, que é de rastreamento e anúncios. Além de desbloquear funcionalidades como download ilimitado de mapas offline, integração com a Wikipedia para pontos de interesse, mapas atualizados com informações sobre o terreno, como por exemplo picos, planícies, altitude e alguns mapas mais específicos que também são atualizados mais rapidamente. Uma grande diferença do Waze ou do Maps é que o OSM End funciona completamente offline. Com ele você escolhe o mapa da região que você quer, faz o download e pode pesquisar por endereços, lugares, coordenadas, tudo offline. Pontos positivos de mapas offline, além da privacidade, é que, por exemplo, em uma viagem para o exterior você pode economizar dados de roaming. Ou se você estiver em uma área rural onde o sinal da operadora não chegue, ainda assim você vai ter o acesso ao mapa. É óbvio também que existem pontos negativos de usar mapas offline. Vai que uma rua fica interditada ou o sentido dela é alterado. E por isso que pelo menos uma vez por mês os mapas são baixados e atualizados automaticamente direto do projeto OpenStreetMap. Uma coisa que provavelmente afeta todo mundo quando escolhe sair ali do Maps é a usabilidade. É normal que nos primeiros dias você sinta até um pouco de dificuldade para se acostumar com o novo aplicativo. É importante lembrar aqui que os caras não chegam nem perto dos recursos de uma Google ou Apple para o desenvolvimento dos seus aplicativos. Então, não espere que o acabamento do app seja excepcional ou que tenha todas as funcionalidades dos seus concorrentes. No OSM End não temos previsão de trânsito, rotas ou transporte público em tempo real, mas temos uma ótima ferramenta offline que protege a sua privacidade, disponível tanto para Android como para iOS. E direto da Estônia temos o Organic Maps. Também baseado no OSM, o Organic Maps traz como principal diferencial a interface clean e mais intuitiva. Sendo livre e open source, o modelo de negócio do aplicativo é baseado em doações e não existem versões pagas com funcionalidades exclusivas. Ele segue a mesma ideia com o download de mapas offline, você escolhe a região, país ou cidade, baixa e começa a navegar. Aqui eles não usam nenhum tipo de rastreador ou possuem algum tipo de coleta de dados ou anúncio dentro do aplicativo. Diferente do OSM End, todo o projeto é desenvolvido pela comunidade
e não existe nenhuma empresa por trás do app. Aqui você pode esperar pelos mesmos pontos positivos e negativos da última recomendação que fizemos. Não temos trânsito em tempo real, transporte público e assim por diante. O Organic Maps está disponível tanto para Android pela F-Droid ou pela Play Store, assim como também está disponível para iOS. Apple Maps. Apesar da Apple ter o seu próprio serviço de mapas e segundo as suas políticas de privacidade, eles falam que não coletam dados pessoais associados ao uso dele, e de certo modo até que é verdade, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, eles possuem algumas funcionalidades que comparadas ao Google Maps são melhores sim em privacidade. Por exemplo, a Apple por padrão faz um processo de fuzzing, que na prática embaralha as solicitações de mapas realizadas pelos usuários, evitando teoricamente que a Apple saiba aonde você estava e para onde você quer ir. Eles comentam também que não armazenam nenhuma informação sobre buscas realizadas dentro do aplicativo, lugares favoritos ou lugar onde você estacionou o seu carro. Todas essas informações são processadas usando dados gerados e armazenados dentro do próprio dispositivo Apple e não são enviados para os servidores centralizados. Mas como a máxima de privacidade é Don't Trust, Verify, na prática não temos como oficialmente verificar como tudo funciona porque nada é open source. Mas mesmo assim, não podemos ignorar a tentativa da Apple de fazer algo, pelo menos do jeito dela ali, algo levemente mais privado do que o nosso amigo Google. E por isso que eu não recomendo o download do aplicativo Apple Maps, mas caso você queira checar alguma informação em um aplicativo de mapas em tempo real, você pode fazer isso através do DuckDuckGo, que possui a integração com o Apple Maps. Em 2019, quando eles fecharam a parceria com a Apple, o DDG acabou optando pelo serviço pela usabilidade, mas também pela privacidade. Segundo o buscador, para todas as pesquisas feitas pelo Apple Maps, não são enviadas informações dos usuários à Apple ou a terceiros por causa das características de privacidade do serviço. Assim, o DDG acaba atuando como um proxy, mascarando as requisições e descartando tudo imediatamente após o uso. Então fica como última escolha, apesar de não ser a melhor. Vamos para um rápido resumo. O Google Maps é o melhor aplicativo de mapas e navegação com ótimos recursos. Porém, ele coleta e vende uma enorme quantidade de dados de seus usuários, sendo impossível usar o Maps e não ter dados coletados pelo Google. Mas o que não é impossível é que você elimine o Google da sua vida e escolha utilizar alternativas focadas em privacidade. OSM And e Organic Maps são ferramentas de navegação offline com foco em privacidade e que estão disponíveis tanto para Android quanto para iOS. Se você quer utilizar mapas online, temos o OpenStreetMap e o Apple Maps pelo DuckDuckGo. E eu posso te dizer que com certeza vale a pena você sair sim do Google Maps e escolher uma dessas ferramentas. Independentemente do que você escolher, tenha em mente que haverá uma troca de conveniência e usabilidade por privacidade. Mas me diz aí nos comentários se você já conhecia alguma dessas ferramentas. A gente vai se ver em um próximo vídeo. Valeu e até mais!